Boa noite! Estamos aí em mais uma terça-feira, hoje é dia 28, e a gente está iniciando essa semana com mais uma live, relembrando que toda terça e toda quinta-feira, 8h30 da noite, né, a gente vai estar aqui na página do Estúdio Educacional realizando lives. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser receber o lembrete, quem quiser depois ter acesso para poder assistir, porque fica gravado, né? É só seguir a página lá do Estúdio Educacional, que vai estar a publicação, o lembrete, tudo direitinho. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a essa terça-feira, a live de hoje. Quem que tá aí? Manda um oizinho, manda um boa noite. Eu tenho aquelas mamães que sempre estão presentes nas lives, eu amo, hein? Muito bom trocar, ter esse bate-papo. As nossas lives têm ficado muito boas, porque eu percebo que a cada dia as mães elas estão se sentindo mais à vontade para poder participar, para poder perguntar. E isso é muito bom, porque tanto para vocês quanto para mim existe ali uma troca e a gente a cada live a gente cresce mais, a gente aprende mais, né? Olá, boa noite, Areto. Olá, Luana, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Maiara, Dayana. Sejam todas muito bem-vindas à live de hoje. É uma live muito especial e eu coloquei lá uma frase que é uma pegadinha, hein, gente? Deve ter incomodado em algumas pessoas a frase da live de hoje, não é verdade? Olá, Georgia, Josiane, Mônica, Lilian, Patrícia, Karine. Que maravilha! Muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Fico muito feliz. Olá, Karine. Falei, Patrícia? Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Oi, Eliane. Oi, a Ciara. Boa noite. Eu fico muito feliz, porque é muito bom quando a gente está nesse ritmo e a gente percebe que está correspondendo. Então, é bom quando a gente vê os mesmos rostinhos também participando, né? Porque aí a gente sabe, opa, eu tô tocando no ponto certo, né? A gente está aí na mesma caminhada. E assim como vocês, eu sou mãe, né, gente? Então eu acabo compartilhando experiências minhas de mãe com vocês. Eu sei que não é fácil, tem dia que a gente se escadela, né? Tem dia que não dá tempo nem de passar um batom. Na terça e na quinta, gente, é sagrado, né? Eu posso ter pintado todas aqui no consultório, eu tô aqui desde cedo no consultório hoje. Tem dia que eu fico toda pintada de tinta, porque eu vou pro chão mesmo, eu brinco com os meus pacientes, a gente mexe com água, é aquela bagunça. Mas no final do dia a gente dá aquele penteado, né? Passa aquele batonzinho para ficar, ó, top só para vocês, só para a gente poder fazer essa live. Olá, Fernanda. Olá, Geusilene. Tudo bom, gente? Daniele, Patrícia. Erisânia, Aline, Beth. Ah, gente, olha, vocês não têm noção como eu fico feliz. Marli, Lúcia, Sol. Que bom, eu fico muito feliz. Sejam todas muito bem-vindas. Espero que o tema de hoje possa enriquecer ainda mais. Assim, como eu sempre falo, eu trago temas que fizeram diferença na minha vida quanto mãe, né, dos meus filhos. E assim, eu quero muito que faça essa diferença na vida de vocês. Então é muito legal quando às vezes alguma mãe me manda uma mensagem no privado falando que, eu fiz aquilo, Natália, deu super certo. Eu achei que isso foi legal. Tem gente que às vezes me pergunta alguma dica e eu faço questão de responder, eu faço questão de falar com vocês, sabe? É muito gostoso isso. E essa participação de vocês me deixa mais animada para poder continuar aí esse trabalho, ok? Então vamos lá, gente. Já dei boa noite a um monte de gente. Oi, Elisângela, é Andreina? Andreina. Olá, tudo bem? Bom, gente, Irlane. Olha, eu tô vendo um monte de gente nova aqui nesse chat. Que coisa boa! Tudo bom, Lidiane? Lidiane, ó, é a minha mãe que me acompanha. A mãe do meu paciente tá aí, ó, em todas as lives, né, Lidiane? Vou ter que te dar um prêmio, Lidiane. Olha, eu fico muito feliz. Muito obrigada mesmo. E o tema que eu lancei hoje foi um tema curioso, que eu acredito que deve ter, assim, deixado uma pulga atrás da orelha. A mãe deve ter pensado assim, como assim a Natália tá falando um negócio desse? De que não podemos conversar com o nosso filho quando ele fizer uma coisa errada?
Não devemos dialogar com o nosso filho quando ele fizer uma coisa errada. E aí, gente? Por que será que eu coloquei essa pergunta, hein? O tema hoje é diálogo. É o diálogo, é a conversa. Eu quero trazer isso para a família de vocês. Sabe? Eu quero que você, mãe, consiga implantar da melhor forma o diálogo na sua casa. Que você consiga realmente, assim, transformar, fazer uma diferença, sabe? E aí, eu coloquei aquela pergunta. E eu acredito que alguém deve ter pensado assim: puxa vida, ué, mas meu filho faz uma coisa de errada, eu não devo conversar com ele? Bom, gente, a pegadinha é o seguinte, hein? Olá, boa noite, sejam todas bem-vindas. A pegadinha é o seguinte: não devemos conversar com o nosso filho quando fizer coisa errada. Não devemos somente conversar com o nosso filho quando ele fizer uma coisa errada. Nós devemos conversar sempre, em todos os momentos. O diálogo, gente, não tem que ser um castigo. Eu quero que vocês me respondam no fundo do seu coração se alguém passou por isso, porque eu já passei por isso, tá? Às vezes minha mãe falava assim, minha mãe então é prática para fazer. Nossa, gente, ela adora fazer isso. Acho que até hoje ela faz isso. E ela fala assim: Natália, precisamos conversar. Nossa, quando ela fala, Natália, precisamos conversar, minha filha me dá um frio na barriga, na espinha, sobe um arrepio que eu falo assim: ferrou, o que será que eu fiz? Eu não sei se alguém já passou por isso, mas sabe aquele momento em que a pessoa fala que precisa conversar com você e você fala assim: coisa boa, não é? Pois é. A gente tem que transformar esse eu preciso conversar com você, esse diálogo. Olá, boa noite, em algo que seja mais leve, né? Seja tranquilo. Por isso, o nosso diálogo com os nossos filhos precisa acontecer de forma frequente. Precisa ser um hábito. Tomar banho não é um hábito, gente? Todo dia a gente não tem que tomar um banho? Todo dia a gente não se alimenta? Todo dia a gente não escova o dente? Pois é a mesma coisa. Então, conversar, dialogar é necessário frequentemente, porque aí se torna algo natural. Não se torna aquele castigo, aquela dor de barriga que dá aquele frio na espinha. Pois é. Então, vamos conversar mais. E aí eu pergunto, aqui muito difícil, já estou. Tô lendo aqui, gente, alguns comentários, tá? Nada, Beth. Olha, eu vou falar. Isso que você falou é uma coisa muito importante, porque quando a gente conversa, a gente fala, a gente expressa os nossos sentimentos, né? A gente põe para fora aquilo que a gente sente. Vocês podem observar que as pessoas que guardam muito para si, que não conversam muito, que são mais fechadas, elas sofrem mais. A tendência de você ter uma depressão pelo fato de você absorver mais e colocar para fora menos é muito grande. Então, nós precisamos, em todos os sentidos, conversar. Tudo bom, gente? Tô adorando aqui os boa noites, ó, Natália, Francileuda, Neide, Letinha, ih, que maravilha. E aí, gente, vamos lá. Em que momentos nós precisamos conversar com o nosso filho? Vamos lá e vamos pensar. Quando ele faz algo de errado? Sim, nós precisamos conversar com ele quando ele faz algo de errado. Porque a gente precisa levar ele à consciência de que aquilo não faz bem para ele, de que aquilo talvez não faz bem para o outro. A gente precisa fazer com que ele compreenda, com que ele entenda a gravidade daquilo que ele fez. Não é verdade? Então a gente precisa conversar sim. A gente precisa conversar, por exemplo, ao final do dia. Gente, isso é um treino maravilhoso. Quem tem o hábito aí de conversar no final do dia com o filho, sabe que é muito bom. Eu tenho aí, ó, Lidiane, mãe do meu lindinho, né? Tá falando, é verdade. Absorver as coisas deixa a gente muito mal, deixa mesmo, né, Lidiane? E a Lidiane conversa todo final do dia, não é verdade, Lidiane? Você tá aí, ó, você é prova disso. Todo final do dia ela conversa com o filho dela. E aí é o momento que ele tem de amadurecer. Você trabalha também, gente, a memória de trabalho, organização de pensamento, porque você faz com que a criança relembre as coisas do dia. A gente tem o hábito de esquecer as coisas com muita facilidade, não é verdade? É, eu esqueço às vezes as coisas, eu falo, meu Deus, o que que eu almocei hoje? Às vezes a gente esquece até o que a gente comeu, né? Às vezes já aconteceu de eu chegar em casa e falar, nossa, tinha até esquecido que eu tinha na correria do dia a dia, às vezes a gente come tão rápido, a gente faz um lanche tão rápido, aí às vezes chega em casa e fala, nossa, tô com fome, eu falo, ih, eu comi, como assim? Né? Às vezes a gente esquece,
A gente esquece as coisas com facilidade, por isso que a gente tem que, ó, treinar o nosso cérebro, fazer um exercício cerebral, nossa ginástica cerebral, a neuróbica. Eu vou fazer uma live com vocês a respeito disso para ensinar vocês pais, utilizarem a ginástica neuróbica, a ginástica cerebral e ensinar os filhos de vocês, tá? A fazer esses exercícios. Eu vou fazer uma live, eu acho que é muito interessante esse tema, porque isso, gente, é importante para o futuro, para a nossa velhice, né? Porque isso vai retardar o processo de envelhecimento do nosso cérebro. E aí, gente, conversar ao final do dia, que bom que vocês estão adorando. Ah, que bom, Cris, fico muito feliz que você gosta das minhas lives. Fico mesmo. Isso me dá ânimo para continuar, hein? E aí, gente, nós precisamos ao final do dia conversar. Comece a fazer esse exercício. Comece a treinar. Você, mãe, chega ao final do dia, eu sei que às vezes você está cansada, o dia foi meio estressante, tem dia que o dia não é tão bom, tem dia que é bom, não é? Então, assim, você chega no final do dia, na hora que seu filho for dormir, conversa com ele: oi, meu filho, como é que foi o dia? O que você fez de bom? Né? O que me conta? Conversa com ele, faz ele lembrar das coisas. Você vai estar exercitando, você vai estar fazendo com que ele aprenda a te contar as coisas. Quem é que tem filho aí que chega da escola e não fala nada? Né? Eu tenho 3 filhos, gente, cada um é de um jeito. A minha filha não abre a boca, não fala nada. O meu filho conta tudo, até o que não deve. Né? Então, a gente precisa ensinar as crianças a expressar, a contar como foi o dia. E isso é muito legal, porque eles passam a aprender a contar como foi na escola. Começa a contar o dia em casa, que vocês vão ver. A hora que voltar todo mundo para a escola, eles já vão estar exercitados. Eles vão chegar da escola e vão contar para vocês o que eles fizeram durante a aula, o que eles estudaram. Quer dizer, você fala nada. Ou é como assim? Você foi para a escola e não aprendeu nada, não estudou? O que você fez na sala de aula? Você ficou olhando para casa da sua professora olhando para sua cara e acabou. Entendeu? Então, assim, gente, final do dia, vamos colocar esse desafio para todo mundo aqui? Todo mundo que tá aqui assistindo a live, tá combinado, hein? Final do dia, conversar com o filho. Começa a colocar esse exercício, que vocês vão ver como é legal e que resultado bacana que dá. Ok? Eu converso muito, mas cobro demais do meu esposo que ele não conversar. Então, Fabiana, é tudo uma questão de conversar com o seu esposo, entrar ali num bom senso, num consenso com ele, para poder tentar fazer aí, equilibrar, né, isso, tá? O seu conta tudo, Sharon. É bom demais isso. Bom demais. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, porque começa a ter um monte de comentário e eu me perco. Gente, se eu não responder, deixa eu deixar isso claro. Se eu não responder algum comentário de alguém, pode me chamar, repete a pergunta, porque às vezes eu me perco aqui nos comentários. Não é porque eu passei o olho e não quis responder, jamais. Teve uma que a mãe até colocou uma carinha triste para mim. Eu falei: não, fica triste, não, eu te respondo. Então, se eu não responder é por isso. É porque realmente eu não vi, passou. E aí eu tenho até minha equipe que fica aí, Natália, né? Ó, esqueceu a pergunta tal, porque é muita pergunta, né? Então, ajuda bastante. Mas assim, coloca aí para mim, repete, tá? Não é porque eu não quis, é porque eu não vi, tá bom? O filho tem 14 anos, é bem fechado. E às vezes, essa fase da adolescência é uma fase muito complexa por causa dos hormônios, por causa da vergonha, vergonha de contar as coisas, da paquerinha, do namoro. Às vezes a criança, o adolescente, ele se sente um pouco diferente dos amigos, né? Essa questão da autoestima. Então, assim, procure elogiar, procure tocar em alguns assuntos que sejam da faixa etária, para ele ir acostumando a conversar e poder te contar algumas coisas, tá? Começar a introduzir uns temas aleatórios, porque também a gente tem que respeitar, gente. Às vezes tem adolescente que não gosta de falar certas coisas, né? Mas aos pouquinhos a pessoa vai ficando aí mais tranquila e aí vai querendo conversar um pouco mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É a famosa DR, né, Francileiro? Então, o diálogo tem que deixar de ser DR. Entendeu? Quando é DR é chato. Quando é DR, a gente não quer fazer DR com ninguém. Né? A DR tem uma visão muito ruim, muito negativa. Né? Vamos transformar essa DR numa conversa leve, tranquila, em algo habitual. Tem os gêmeos, eles têm 5 anos. O primeiro conta e o segundo não fala nada. Ô, Morgana, cada filha é de um jeito mesmo. E aí, aquele treino, né, que eu te falei para poder, né, que eu falei para vocês poderem habituar a criança a falar. Que lindo! Estou amando suas lives, parabéns. Muito obrigada por nos ajudar. Ai, que bom, Márcia. Olha, esses dias estava conversando com a minha equipe, como eu fico feliz em poder contribuir. Como eu fico feliz e quando alguém fala assim, você me ajudou, gente, vocês não têm noção, isso não tem preço. Isso não paga nada. É bom demais. Então vamos lá. Então, ó, conversa no final do dia.
né? Conversa quando alguma coisa sair errado, quando ele fizer alguma coisa de errado. Conversa quando ele fizer algo de bom. Ele fez uma coisa de bom, você elogiou, conversa com ele, fala: "Poxa, filho, como eu fiquei feliz. Eu fico muito feliz quando você faz isso. Isso é tão legal. Olha como te ajudou. Olha só que legal." Então, assim, o dialogar, gente, é você poder conversar, é você poder expressar seu sentimento, sua admiração. Isso é importante. Por isso que a gente tem que dialogar em todos os momentos. E não é aquele diálogo, gente, de críticas, sabe? Aquele diálogo que você fica argumentando, mas eu não concordo. Não, não é isso. É conversar, conversar tranquilamente, sabe? E a gente tem que também aprender o jeito de falar, né? Eu vou chegar nesse ponto aí, eu vou dar dica para vocês de como vocês terem um diálogo positivo, um diálogo harmônico com os seus filhos, tá? Diferença de idade, 11 anos e 7 anos. Então, o Margani tem que ir aos pouquinhos mesmo, tá? Conversa sobre coisas bobas, coisas simples, que é o que eu falei. A gente precisa introduzir essa conversa de forma bem natural, de forma bem leve, porque aí quando a criança perceber ou quando o adolescente perceber, ele está conversando com você sobre outras coisas, ok? Então, na hora das refeições, quem aqui, fala a verdade, hein, gente? Não vale mentir. Quem aqui almoça com o celular na mão? Tá na mesa com a família inteira e tá cada um com o seu celular na mão. Tá na hora de acabar com isso, hein, gente? Tá na hora de deixar esse celular no cantinho. Inclusive, no meu projeto eu dou essa dica. Eu falo para os pais de que maneira eles fazem para poder conseguir deixar esse celular no cantinho e conseguir dialogar na hora da refeição. Isso é muito importante. São técnicas infalíveis, viu? E aí, a gente precisa, esse momento da refeição, gente, é um momento extremamente importante. Primeiro, você precisa sentir o gosto da sua comida. Vocês já fizeram esse teste de sentar, comer a sua comida e pensar no gosto dela? Porque na maioria das vezes, não, a gente come ó, correndo, ou a gente come, dá comida pro filho, e faz não sei o quê, e atende o telefone, e fala no celular, e vamos sentar, vamos reservar esse momento do almoço, mesmo que seja num tempo curto, para a gente saborear a nossa comida, para a gente conversar com a nossa família. Eu tive uma paciente que eu fiz um trabalho com ela em relação a esse diálogo durante a refeição, e a mãe dela falou comigo: "Natália, como foi boa essa técnica, como assim, minha filha me ajuda a arrumar a mesa, ela ajuda a tirar a mesa da cozinha, não tem mais aquela pressa." Porque tava todo mundo ali, ó, conectado. Isso é importante. Na live de semana passada eu falei: "Todos sob o mesmo teto", um texto que eu li da Denise Dias, que é uma terapeuta, um texto interessantíssimo, que ela fala: "Todos sob o mesmo teto, mas diálogo zero, eles estão desconectados." Não é verdade? Então a gente precisa, nas horas das refeições é importante. Vamos começar a mexer nesses hábitos, tá? Utilizar esse momento para a gente poder conversar. Quem não utiliza, tô vendo que tem gente que fala: "Eu não utilizo o celular." Parabéns, muito bem. Porque a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Nós somos exemplos. Os nossos filhos vão imitar a gente, tá? Eles vão copiar, eles vão reproduzir as nossas atitudes. E na hora da brincadeira. Você sabia que na hora da brincadeira é interessante você conversar com seu filho? Sabe por quê? Porque na hora da brincadeira, ele tá ali de forma espontânea, livre, se divertindo, colocando para fora seus sentimentos, suas vontades, seus desejos, suas angústias, porque tem criança que representa ali na hora da brincadeira também algumas angústias. E quando você tá ali batendo um papo gostoso com ele, perguntando, ele vai te responder sem perceber. Ele vai fluir, ele vai conversar com você de uma forma muito espontânea, porque ele tá muito espontâneo, ele tá ali brincando. E se você tá ali brincando com ele, conversando, aquilo vai fluir. E eu falo isso porque aqui no meu consultório, eu atendo os meus pacientes, o meu atendimento é voltado para o lúdico, porque eu tenho uma visão e diante diversas, inúmeras pesquisas científicas, né, é comprovado isso, de que a criança, através do lúdico, ela aprende muito mais e o lúdico, ele desenvolve 1000 habilidades, porque são inúmeras habilidades, desde o emocional, enfim. E aí a gente tá brincando aqui, gente, eles soltam cada coisa, eles conversam, eles falam, é muito bom. E outra, é nesse momento que a gente tá o quê? Criando, estreitando o nosso vínculo afetivo com o nosso filho, com o nosso paciente. Então, vamos aproveitar esse momento da brincadeira para poder conversar. Deixa eu só ver aqui uma mensagem. Posso mandar no privado? Tem dois.
Ô, Lilian, pode sim, tá bom? Pode sim. Bom, gente, então, nós já sabemos em que momento nós devemos conversar com os nossos filhos. Em que momento? Em todos os momentos. Por quê? Para a conversa se tornar um hábito, se tornar algo que seja normal, comum, assim como tomar banho todos os dias, assim como se alimentar todos os dias. Você, mãe, precisa fazer isso. Fazer com que esse diálogo seja algo natural, algo leve, algo que seja habitual, ok? Então nós já sabemos quando, em todos esses momentos. E eu dei a dica dos momentos para poder já ajudar e facilitar vocês, tá? E aí, gente, por que o diálogo é importante? Porque o diálogo ele vai desenvolver diversas habilidades. Existem inúmeros benefícios, né, no diálogo. Bom, primeiro, nós sabemos que a harmonia familiar é extremamente importante. Não é bom, gente, a gente viver em harmonia familiar? É lógico que é bom, é lógico que é importante. A harmonia familiar, gente, ela é extremamente importante. E ela é importante por quê? Porque ela vai beneficiar tanto a saúde física quanto a saúde emocional da pessoa. E aí, por que não? De que forma a gente vai fazer com que essa harmonia familiar aconteça? Através do amor que tem que haver dentro dessa família. O amor, ele é essencial, a gente sabe disso. E através do diálogo, que é fundamental. Então, a gente vai unir amor e diálogo. Vamos unir essas duas questões, amor e diálogo. A gente precisa de muito amor, a gente precisa de diálogo, para que a gente consiga um equilíbrio familiar, essa harmonia familiar. Se a gente conseguir transbordar de amor essa família e conseguir manter esse diálogo, gente, a gente está feito, ok? E aí, gente, nós precisamos juntar essas funções de forma que isso aconteça frequentemente, tá? Então, falar, conversar é necessário para a gente poder aprender a colocar a raiva para fora, a se expressar, colocar os sentimentos, sabe? É tirar aquela angústia do coração. Olha, eu conheço pessoas que às vezes ficam chateadas com alguma coisa e não falam. E, gente, olha só, tudo é o jeito de falar, sabe? Eu falo para os meus amigos, eu falo assim: você pode falar o que você quiser. Você pode falar coisas assim, brincando que a pessoa não vai ficar ofendida. Então, tudo é a maneira de falar, é o jeito de falar. Às vezes você vai falar uma coisa, você fala de forma tão ríspida, né, de forma tão assim autoritária, que aquilo soa de uma forma tão negativa, já cria ali uma barreira, uma defesa. Então, a gente aprender a falar, né, o tom da nossa voz, o jeito que a gente fala, isso tudo, gente, vai influenciar muito, tá? E isso vai dar abertura para os filhos de vocês. Porque também não adianta você só dialogar dessa forma autoritária. Se você dialogar dessa forma autoritária, você não vai fazer com que abra a porta para o seu filho. Seu filho não vai abrir o coração dele para você, ok? E aí, gente, vamos lá. Quais os benefícios? Olá, Cláudia, boa noite. Concorda comigo, né, Josiane? Pois é. Quais os benefícios do diálogo? O que o diálogo vai oferecer de bom para a nossa família? O que o diálogo vai oferecer de bom para a sua família? Para você, para o seu filho, para os seus filhos? Então, o diálogo, gente, através do diálogo, nós vamos conseguir resolver os problemas, não é verdade? Porque a gente vai conseguir, através do diálogo, conversar. Então, ô Francileuda, isso aí é um treino. Eu conheço pessoas que eu conversei, eu expliquei, e a pessoa, isso é muito psicológico, né, nosso. A gente vai aprendendo, a gente vai perdendo medo, tá? A gente perde o medo, existe aí um medinho guardado, tá? Então é importante quando a gente tá chateada a gente falar, saber falar, o jeito de falar. Depois que você pega o ritmo, aí vai. Então, gente, através do diálogo, a gente vai conseguir colocar para fora os nossos sentimentos, né? A gente vai evitar outros problemas, porque se a gente tem o hábito ali de conversar, a gente vai também fazer com que a nossa criança tenha mais consciência daquilo, né? Então, ela vai pensar um pouco antes de tomar determinadas atitudes, tá? A gente vai contribuir para a vida social do nosso filho e a vida emocional do nosso filho. Ó, já tem pouca coisa que eu falei e tudo coisa importante.
tá? Eu listei várias aqui importantes para vocês. A gente vai aumentar o nosso vínculo afetivo, estreitar esse vínculo, porque a criança, ela vai se sentir importante para você, ela vai se sentir acolhida. A gente vai fazer também, a gente vai desenvolver a segurança. Então é importante a gente conversar porque a pessoa se sente segura, ela vai confiar em você. Se você dialogar com ela da maneira certa, ela vai confiar em você, ela vai saber que com você ela pode conversar. Porque vai ter menos julgamento, vai ter mais conversa. Ela vai perceber que você compreende ela. Mesmo que você faça uma crítica, fala, olha, mas isso assim não é muito legal. E se você fizer desse jeito? Você não tá dando bronca, você não tá brigando, você não tá falando isso que você fez é errado. Não. Você simplesmente você tá dando mais uma opção para ela fazer melhor, para ela fazer direito, né? Para ela fazer da maneira que você acha que é correto, tá? Além disso, a criança ela vai ser mais consciente, ela vai analisar as coisas, ela não vai agir tão impulsivamente. Outra coisa, você vai trabalhar também com o amadurecimento dessa criança. A criança ela vai amadurecer mais cedo, porque ela vai organizar o seu pensamento, ela vai aprender a analisar, ela vai aprender a argumentar, ela vai aprender a se expressar, a explicar. E isso, gente, é amadurecimento também, tá? São habilidades cognitivas que você vai estar ajudando a desenvolver no seu filho, tá? Uma outra coisa também, a criança ela vai aprender a expressar suas emoções com menos birra e menos pirraça. Eu falei numa live sobre birra, bombou essa live, o pessoal até hoje está assistindo. Fico muito feliz, porque ele tem muitas dicas boas e, assim, muita gente realmente tem que assistir. Quem não assistiu, tá, gente? Procura na minha página do Estúdio Educacional, que tem lá a live falando sobre impaciência, teimosia. Eu vi que tem gente falando que a Lari, né, que a filha é teimosa, muito desobediente e teimosa. Tem lá falando sobre impaciência, teimosia, sobre birra, tem umas dicas legais. E aí, gente, a criança, por que a criança faz birra? Quem assistiu a live, lembra? A criança faz birra porque a birra, pirraça, é um modo que ela tem de se expressar, de falar. Então ela vai se expressar daquela forma, é a forma que ela sabe, é a forma que ela consegue, é a ferramenta que ela tem em mãos. Se você ensina o seu filho a falar, a expressar os seus sentimentos, dizer que tá triste, chateado, nossa, eu tô tão feliz, mãe, ou então eu tô aborrecido, enfim. Ele vai chorar menos, ele vai diminuir a sua birra. Porque ele não vai precisar chorar, se jogar no chão, fazer pirraça. Porque ele consegue falar aquilo que ele sente. Entendeu, gente? Então, olha como é importante a conversa, o diálogo, tá? Sempre falo que está com saudade de mim mesmo. Saio por algumas horas. É. Então, mas é isso, Lidiane, é essa troca. É fazer com que a sua presença quanto mãe seja importante, seja significativa e faça falta para o seu filho. Fazer com que seu filho sinta saudade de você, queira estar perto de você, porque ele se sente seguro com você, ele confia em você, ele gosta de você, ele ama você. Por isso que é importante o diálogo. Através do diálogo, a gente ganha essa criança, a gente aproxima ainda mais essa criança, tá? E aí, a gente também cresce como pessoa. Sim, a gente aprende muito, tá? Às vezes a gente deixa para aprender lá na frente, depois dos nossos 20, 30 anos, que a gente começa a aprender determinadas coisas. A gente fala, agora, acho que agora eu aprendi, agora. Então, gente, quando a gente começa a praticar isso, as coisas mudam. Vocês vão ver que a vida de vocês, a sua vida, né, como adulto, vai ser diferente, vai mudar. Porque essa dica que eu tô dando para vocês não é uma dica só para os filhos de vocês, não. É para a vida de vocês. É para o seu trabalho, é para o seu convívio familiar, é para a sua vida, para o seu bem-estar, para a sua saúde emocional. E uma coisa, gente, que eu gostaria muito de falar aqui, pontuar, é o seguinte: nós, mães, precisamos estar bem emocionalmente para cuidarmos dos nossos filhos. Se nós não estivermos bem emocionalmente, se a gente estiver com o nosso emocional lá embaixo, quebrado, a gente não vai conseguir dar conta do nosso filho. Porque são muitos obstáculos que aparecem. Como eu disse a vocês, não é fácil criar filho. Não é. Não é mesmo, gente. Tem dia que eu sofro também, tem dia que eu fico estressada, tem dia que às vezes eu perco minha paciência, eu tenho que respirar fundo. Porque tem hora que eu não sou especialista, eu sou mãe como vocês. Então, tudo isso que eu falo para vocês, essas dicas que eu dou para vocês, eu procuro colocar em prática. Eu tô em treino. Eu tô ali em processo de aprendizagem, de treino junto com vocês. Eu sou como vocês.
Então eu sei, eu sinto o que vocês sentem, eu sei como que é difícil às vezes. E a gente precisa se sentir bem, a gente precisa estar feliz, a gente precisa estar bem emocionalmente. Eu falo que quando a gente acorda, por mais que a gente esteja sem maquiagem, descabelada, a gente tem que olhar para o espelho e gostar daquilo que a gente vê. E pensar, hoje meu dia vai ser maravilhoso, hoje meu dia vai ser top. É assim que tem que ser. Sabe, a gente tem que emanar coisa boa, a gente tem que emanar vibração boa, isso é importante, porque, como eu falo, nós somos espelhos do nosso filho. Se a gente está extremamente irritada, se a gente não está bem, se a gente está estressada, se a gente está cansada, o nosso filho vai receber toda aquela energia nossa e ele vai colocar para fora de alguma forma. Ou com uma pirraça, com um comportamento inadequado, ou com muita agitação, ou com choro, com carência, enfim. Então, vamos cuidar da gente, né? Vamos cuidar de nós, mães, para a gente poder dar conta da nossa casa, da nossa família, do nosso filho, né? Que é um bem precioso. E aí, gente, de que maneira. Até aí tá tudo bem? Tá fluindo? Vocês estão entendendo direitinho o que eu tô falando com vocês? Eu gosto de perguntar. Eu tô aqui lendo os comentários de vocês, tá? Depois, até quando termina a live, eu faço questão de voltar e ler tudo. Às vezes eu vou lá no privado e respondo. Como posso ajudar meu filho que não sabe se expressar? Ele chora por tudo. O que faço? Jaqueline, olha só, como eu falei, a gente precisa introduzir essa conversa de forma leve. Então, começa a conversar com ele sobre várias coisas. Sobre o que ele gosta, né? Quando ele estiver na brincadeira, conversa com ele, né? Ensinar ele a pedir as coisas, sabe? Se ele pede chorando, senta e fala, ó, vamos lá, respira. Me pede sem chorar que eu te dou. Ensina isso a ele. Ensina ele a te pedir sem chorar, por exemplo. Então, assim, gente, é um trabalho de formiguinha. Para uns vão mais rápido, para outros vão um pouco mais devagar, mas depende da criança, depende do jeito que você implanta isso, né? Do jeito que você vai aplicar isso. Então, vamos aos pouquinhos, tá? Você vai conseguir, Jaqueline, fazer com que seu filho aprenda a se expressar. Então, assim, é chegar, falar, respira, limpa, seca a lágrima dele, dá um abraço, se é uma coisa que não irrita ele, porque tem criança que quando tá chorando de pirraça, a gente não gosta que encoste. Se você for abraçar, dar um colo, a criança até te empurra. Cada um é de um jeito. Mas aquela criança que se sente acolhida na hora desse choro, na hora desse... Abraça a criança, dá um colo, beijo, fala, calma, o que que você quer? Fala devagar. Ensina isso. Vai aos pouquinhos que você vai conseguir, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu responder que eu vou finalizar com vocês falando sobre como a gente vai conseguir ter um bom diálogo, um diálogo harmonioso, positivo com o seu filho, ok? Boa, né, Patrícia? Essas dicas aí, ó, são infalíveis, eu falo por mim, tá? Tira uma dúvida, eu sou muito organizada e repasso isso pro meu filho, mas ele organiza os brinquedos dele, tem 4 anos, estou certo ou errado? Do seu filho organizar os brinquedos? Não, tá certo. Ou se, olha só, a sementinha do diálogo tem que ser plantada desde cedo, desde os primeiros anos de vida da criança. Quando a gente trabalha a organização com o nosso filho, a gente está trabalhando a autonomia. A autonomia, gente, deve ser implantada também. A sementinha da autonomia, eu falo que cada habilidade dessa é uma semente. Deve ser plantada no início da vida do seu filho. Uma criança de 4 anos que consegue juntar os brinquedos e organizar, você está no lucro. Isso é uma maravilha, é bom demais, é muito bom a criança que sabe brincar e sabe que o lugar daquilo é dentro da caixa, é dentro do cesto, é dentro do baú, enfim. Então, isso é importante, tá? Isso não é você ser dura demais, não. Você está fazendo com que seu filho cuide das suas coisas, tenha carinho pelas coisas que ele tem, porque quando a criança guarda, a criança está ali zelando por aquilo que é dele, a criança está dando valor por aquilo que ele tem. E isso é importante. Esse tipo de valor é importante, tá? Muitas vezes estou conversando com meu filho de 10 anos e quando algo que ele não gosta ou não concordo, ele sai de perto ou chora. O que devo fazer? Então, Angélica, às vezes a gente conversa com a criança e aí a gente conversa criticando aquela situação, né, e tudo. Comecem, gente, a conversar questionando. Você acha que isso é certo? Eu faço isso. Ontem mesmo, acho que foi ontem à noite, foi. Eu cheguei pro meu filho de 4 anos e falei, vem cá. Seu pai chamou sua atenção, por quê? Aí ele fala com aquele jeitinho, né? Aquela voz assim, parece o gato de botas que olha pra você com aquele olhar assim triste, né? E aí ele fala que ele tem consciência. Aí eu viro pra ele e falo assim, tá, foi certo.
Na mesma hora ele fala não. Por que que não foi certo? Então, olha quantas habilidades eu estou desenvolvendo, olha como eu estou fazendo essa criança pensar. Eu ponho ele no meu colo, eu dou carinho, eu não brigo, mas eu questiono, eu faço ele pensar, eu faço ele dizer para mim o que eu quero ouvir. É isso, a gente tem que ser esperto. A gente não tem que chegar impondo, falando, não é certo, eu não concordo, eu não gosto. Não, a gente tem que chegar diferente. Igual quando a criança tá lá chateada, fazendo birra, você vira pra criança e fala assim: tá bom, meu filho, eu te entendo, eu concordo com você. Você desarma ele. Porque na hora ele vai pensar assim: opa, vai fazer o que eu quero? E aí, a hora que ele acalmar, você fala: tá, mas você acha que isso vai te prejudicar? Você acha que isso é certo? Questiona seu filho, faz ele pensar. Entendeu? Porque aí vai ser diferente, aí você vai estar trabalhando a consciência dele. Eu falei uma live também sobre obediência, né? Crianças obedientes ou crianças conscientes. Uma coisa puxa a outra, porque se seu filho é consciente, ele vai ser obediente, ele vai obedecer as coisas que você pede, mas ele vai obedecer de forma não mecanizada, mas de forma consciente. Né? Então, assim, a gente ter filhos obedientes é importante, mas será que essa obediência é de forma consciente? Será que ele faz porque ele entende, ele compreende? Porque existe ali uma maturidade para essa compreensão? Ou será que ele me obedece por medo? Porque nós não queremos filhos que tenham medo da gente, nós queremos filhos que tenham respeito pela gente. Eu quero que os meus filhos me respeitem como mãe. Eu quero que os meus filhos compreendam, aprendam a conversar comigo, entendam, porque nós temos a experiência que eles não têm. A gente sabe da preocupação, a gente sabe da consequência que aquela atitude pode causar, mas ele não, porque ele não tem a experiência, ele não tem a maturidade, ele não tem a nossa visão. Ele não tem também o nosso instinto de mãe. Eu falo que mãe tem instinto, né? Mãe é danada. Minha mãe até hoje, se ela fala assim, olha, isso, eu fico até assim com o pé atrás. Fala, vou contra minha mãe não, porque minha mãe sempre fala umas coisas que tá certo. Impressionante. Então, gente, essa questão desse jogo de cintura para poder questionar ele, fazer ele pensar sobre aquele assunto é mais importante, vai surtir mais efeito do que você chegar só brigando. Por exemplo, eu criticar, eu julgar, é dialogar? Não é. O dialogar é uma troca, o diálogo é uma troca, não é um monólogo, gente. Não pode, a gente não pode criar monólogos, a gente tem que criar diálogos. E diálogos é mais de uma pessoa. Então, quando a gente está dialogando, a gente está ali conectado com uma segunda pessoa. Então, isso é importante, tá? Eu espero que essa dica tenha te ajudado, Angélica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Lucélia, eu não sei se você chegou a assistir minha live sobre birra, mas dá uma assistida, tem umas coisas muito interessantes. Agora eu vou te dar uma dica que eu dei lá na live. Quando a sua neta, porque olha, gente, neto faz birra com vó mesmo, tá? Eu até falei, aonde que criança faz birra? Mercado, farmácia às vezes, shopping, porque ali tem coisas que a criança quer. E tem público. E a gente fica morrendo de vergonha, às vezes cede, não é verdade? E na frente de gente que dá carinho, dá muito amor. Madrinha, avó, né? Essas coisas. A birra, ô Lucélia, é a ferramenta que a criança tem para testar. É a ferramenta que ela tem em mãos. Então, ela vai fazer birra, ela vai fazer pirraça porque ela quer te vencer pelo cansaço. Então, você, primeira coisa, não ceda. Você pode depois ceder, você pode depois dar, né, algo que ela queira, mas no momento da birra, não, é proibido. Pensa nessa palavra, proibido. Fala assim, você é multada se eu ceder durante a birra. Então, ceder durante a birra não é interessante, não é legal, não pode acontecer. Depois, em outro momento. Sabe por quê? Senão a criança, toda vez que ela quiser alguma coisa, ela sabe que ela vai ganhar na birra. Aí aquilo se torna um hábito, tá? Mas assiste a live que você vai gostar. Ficou muito bacana a live sobre birra, tem umas dicas bacanas pra vocês, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Deixa eu ver aqui. Tenho 3 filhos. Ah, eu também tenho 3 filhos, Angélica. Bom demais, né? E ao mesmo tempo é uma loucura, né? Um de 10, um de 4 e um de 3 meses. Ai, um bebê, gente. Meus filhos mais velhos não aceitam minha separação com o pai dele. O do meio sempre foi muito nervoso. Passei uma rejeição na gravidez dele, creio que por isso ele é tão nervoso. Angélica, isso é muito relativo. A gente sabe que tudo o que acontece durante a gravidez, a gente influencia muito, tá? O desenvolvimento da criança. A gente sabe também que a gente rejeitar o nosso filho quando está na gravidez pode causar ali algo futuramente, nessa relação afetiva.
Mas assim, nunca é tarde, tá, Angélica? Nunca é tarde para você se aproximar mais, para você tentar reverter essa situação. E assim, são idades bem distantes, né? E é importante conversar, dialogar. A separação nem sempre ela é tão bem aceita. Eu sou filha de pais separados, tá? É, eu senti muito quando os meus pais separados. Meus pais tinham, eu tinha 15 anos, ia fazer 16, porque eu era muito grudada com meu pai. Mas depois da separação, eu passei por um momento muito difícil, de algum estresse com a minha mãe. E um tempo depois, eu me tornei assim, amicíssima da minha mãe. Porque a gente pegava junto, a gente passou alguns apertos, a gente passou algumas dificuldades. Então, assim, a gente se tornou muito amigas, sabe? E assim, você tem que mostrar para os seus filhos que você ama seus filhos independente de qualquer coisa e que você pode ser amiga deles. Que é com você que eles vão contar. E que acontece, mostra pra ele, existem muitos casais que separam. E que o importante é ser feliz, gente. Né? E você ter uma família estruturada não significa que você tem que ser casado. Conheço mães que criam filhos solteiras ou que são viúvas e que têm uma estrutura familiar muito boa. Por quê? Porque existe uma harmonia familiar, entendeu? Então, assim, o seu ex-marido vai ter a chance de ser feliz do jeito dele, você vai ter a chance de ser feliz do seu jeito, e existem inúmeros, milhares de casais que também passam por isso. Então, gente, olha só, uma coisa importante é trazer para o nosso filho a realidade, a verdade. Não invente, não crie situações, conte a verdade, mostre para ele a realidade. Mostre para ele que essa realidade que ele vivenciou e que ele vivencia é a realidade de muitas outras crianças. E que, infelizmente, isso acontece. É claro que a gente casa, a gente não casa pensando em separar, não é verdade? Mas essas coisas podem acontecer, tá? E eu sei que separação mexe muito com o emocional da criança. Então, nesse momento, gente, o diálogo é extremamente importante. Você poder conversar, você poder fazer com que a criança coloque para fora suas emoções, seus sentimentos. Ele está precisando conversar mais, Angélica, porque ele coloca de uma forma muito irritada, né? Ele fica nervoso. Então, assim, converse com ele, faça com que ele expresse mais os sentimentos dele, porque aí ele vai conseguir diminuir essa irritabilidade. Porque quando a gente coloca para fora de uma forma muito assim irritada, é porque aquilo ali está acumulado, igual uma panela de pressão que explode, porque fica cheio demais. É basicamente isso, tá? Meu filho é carinhoso, mas qualquer coisa chora por tudo, parece nervoso, ele tem 6 anos. Tamires, então, é um conflito de emoções que ele está vivendo. Por isso, vamos conversar mais. Ele precisa colocar para fora. Essa irritabilidade, essa impaciência precisa ser amenizada. A gente precisa inibir isso, tá? Eu vou pedir aí para as mamães que não assistiram a live sobre impaciência, birra, que assistam, porque tem muitas dicas boas ali, muita coisa boa. Eu não vou lembrar de tudo assim agora, né? Às vezes eu lembro de alguma coisa e falo para vocês. Mas o assunto de hoje, que é o diálogo ele vai fazer toda a diferença nisso tudo, tá? Nessa desobediência, vai fazer diferença nessa irritabilidade da criança. Como eu disse, gente, quando a gente conversa, a gente aprende a se expressar. A gente aprende a colocar para fora aquilo que a gente sente. Se você tem o hábito de conversar com seu filho vai se sentir seguro com você. Então ele vai se expressar mais, ok? Deixa eu ver mais aqui. Ô, Natália, mas olha só. E aí te pergunto, você falou que tem uma filha de 3 anos, né? E quando você vai conversar com ela, ela fecha ou tampa os olhos para não olhar para você. Então, mas o momento da conversa é só no momento que ela faz algo de errado? Porque normalmente quando a gente só conversa com a criança, quando ela faz algo de errado, isso acontece, tá? Muitas vezes com criança pequenininha. Por isso que é importante a gente dialogar em outros momentos também, para se tornar algo natural, tá? Eu não sei como que é, mas assim, eu vejo que em muitos casos, tá? Uma outra coisa, gente, eu sei que algumas pessoas compartilham a minha live, tá? Eu tô para falar isso desde a live passada. Algumas pessoas compartilham, abrem sala para assistir, né? Assim, amigos meus, conhecidos, ou mães que me seguem. Só que eu só consigo ver as mensagens do pessoal que está na minha página do Estúdio Educacional, que são vocês aqui que estão assistindo. Se por um acaso alguém está assistindo a minha live em outra sala, me manda depois mensagem lá no meu vídeo da página, digita lá a mensagem no meu vídeo,
tá? Manda para mim, porque aí eu consigo ler e responder vocês, porque às vezes eu nem sei aonde que essa sala está sendo compartilhada, tá bom? Então, se eu não responder é por isso. Eu não sei se algumas pessoas sabem, outras não. Mas é exatamente por isso, porque eu não estou visualizando, tá? Meu filho tem 14 anos e só fica trancado no quarto. Falo para ele sair, ele fala que não gosta de ficar fora do quarto por causa do neném que tem 3 anos. A criança de 14 anos, o adolescente de 14 anos, Luzinete, ele não tem muita paciência para determinadas coisas. Mas se você trazer ele para momentos bons com o seu filho, né, com o seu filho de 3 anos, ele vai saber que em alguns momentos pode ser prazeroso. E aí ele está se irritando por algum momento, por pirraça do seu filho, ou choro, enfim. Mas a gente precisa trabalhar isso com os nossos filhos. Nossos filhos não podem estar isolados demais, porque isso vai afetar muito na vida social dele, na vida profissional dele, na vida emocional dele futuramente. Essa socialização, essa relação social com os pares é extremamente importante. Tanto é que isso é desenvolvido desde a educação infantil, desde a creche é desenvolvido isso, né? A escola existe para isso também, né? Para que as crianças aprendam a conviver com as diferenças, aprendam a conviver com o outro, aprendam a respeitar o outro, né? Então, a gente precisa interagir esses filhos nossos, né? Que às vezes andam muito isolados com outras crianças também, tá? Meu filho vai fazer 2 anos, ele tá muito teimoso e a maioria das vezes chora à toa. Essa idade, Mônica, a idade desses anos iniciais da criança é muito normal que a criança haja dessa forma. Mas nessa idade você já pode plantar lá a sementinha do diálogo, conversar mais, né, explicar mais, para ele poder aprender, porque ele não tem maturidade para te explicar como ele gostaria. Então, por isso que ele faz pirraça, ele é teimoso porque ele quer ganhar de alguma forma aquilo que ele deseja. A birra e a pirraça, gente, ela é a expressão daquilo que é necessidade. Tá? A criança que faz birra, faz pirraça, faz por quê? Por uma necessidade. Necessidade de quê? De atenção, daquele objeto, daquele material, entendeu? Existem ali vários motivos pelo qual a criança age daquela forma. Mas essa faixa etária é muito normal. Mas aí a gente precisa não ceder nesse momento, tá? E precisa ir implantando essa questão da conversa, tá? Com a criança. Eu tô lá na frente, com a criança, tá bom? Sou mãe de 4, quando é difícil, cada um diferente do outro. Os filhos normalmente ali são bem. Hoje em dia, né? A gente tá com a criançada bem agitada, né? Eu tenho 2 filhos, um de 7 anos que é bem agitado, fala bastante, corre, briga. E o outro de 9 anos é bem calmo. Ele tem medo de mim. E o de 7, não sei como posso fazer. O Aline, é o que eu estava falando. A criança ela não pode ter medo da gente. A criança ela tem que ter respeito. E aí vamos pensar por que que ela tem medo. Quais são as atitudes que eu estou tendo com ela que está fazendo com que ela tenha medo de mim, tá? E aí é um momento de reflexão. Você precisa refletir sobre essas atitudes para poder rever aquilo que realmente é necessário mudar, para que ele possa te respeitar. Então, o diálogo e a conversa é importante, porque você vai conscientizar essa criança, tá? E as crianças são diferentes. Eu falo que a gente faz filho e joga a forma fora, tá? Os meus 3, cada um é de um jeito. Conversa boa, Luciana? Ai, que bom que você tá achando essa conversa boa. Ô, Vânia, tudo bom, Vânia? A Vânia tá aí sempre acompanhando a gente. Agora que você conseguiu entrar, né, há 12 minutos, mas depois você consegue assistir a live toda, tá? Como eu disse, fica gravado, então vocês conseguem assistir. Bom, gente, agora vamos lá. Tem mais um monte de pergunta aqui, depois eu volto aqui, tá? O último tópico que eu coloquei, o último tema é: para que a gente tenha um bom diálogo com o nosso filho, o que que a gente precisa? Do que a gente precisa para que a gente tenha um bom diálogo com o nosso filho? Primeiro, a gente precisa aprender a escutar. Dialogar com os filhos também é escutar. Será que você escuta o seu filho? Ou será que o diálogo é só você falando? Sabe, o monólogo, que é só uma pessoa falando? Lembra que o diálogo é a interação de 2 ou mais pessoas. Então, vamos ouvir o nosso filho, vamos deixar ele expressar. Não é isso que a gente quer fazer, gente? Com que o nosso filho aprenda a se expressar, aprenda a colocar as emoções para fora, aprenda a pedir, aprenda a falar, aprenda a argumentar, porque ele vai estar organizando todo o pensamento dele.
E isso, gente, olha só. Eu sou psicopedagoga, sou especialista em aprendizagem e eu percebo que muitas crianças que às vezes não têm um rendimento escolar bom, como nós pais gostaríamos, são crianças que não sabem se expressar, que não sabem solicitar a professora. Olha o bem que vocês vão estar fazendo com o seu filho, ensinando eles a falar, a conversar, a pedir. As crianças precisam aprender a solicitar, aprender a se expressar, a falar, ó, não entendi, não gostei. Isso é importante. E na vida escolar da criança, isso é muito importante, tá? Nessa experiência minha de anos aí, eu percebi isso. Muitas crianças. Sabe aquela criança que entra muda e sai calado? Pois é, e são as crianças que não são deixadas mesmo de lado, porque elas não incomodam. Elas não agitam a sala de aula, entendeu? Então, são crianças que precisam falar, que precisam aprender a falar. E aí, gente, além da gente aprender a escutar o nosso filho, né, que isso é também um ponto que vai fazer com que a gente tenha um diálogo harmonioso, a gente precisa respeitar. Respeitar o que ele gostaria de nos contar. Então, a gente pressionar muito, forçar muito para que ele conte alguma coisa para a gente não é legal. Isso, gente, é um trabalho, ó, de formiguinha, porque vai chegar uma hora que você não vai precisar apertar seu filho para seu filho te contar alguma coisa, tá? Então, assim, é claro que a gente vai dar um apertozinho, mas pressionar a criança não é legal, não vai ajudar com que ele te conte algo, tá? Então, a gente precisa respeitar o momento dessa criança, tá? A gente precisa respeitar também a opinião dele, gente. Ele não tem opinião? Pode ser uma opinião errada, e aí é um momento que você tem de aprendizado, de mostrar para ele que aquela opinião pode ser errada, por quê? Mostre para ele por quê. Que consequências aquilo pode causar? Mostre de forma concreta, de forma real, tá? Por que que aquilo, por que que você não concorda com aquela opinião, ok? Uma outra coisa, julgar menos. Precisamos aprender a julgar menos os nossos filhos. Porque se eles erram, gente, se eles fazem alguma coisa de errado, não é de propósito, não é porque eles querem. É porque eles não sabem que aquilo é errado. Porque eles não medem as consequências daquilo. Eles não têm a maturidade, a consciência de que aquela atitude pode ser ruim para ele e para inúmeras pessoas à sua volta. Então vamos julgar menos, vamos mostrar mais, explicar mais, trazer coisas reais, trazer exemplos reais e concretos. Nada muito abstrato, porque senão aquilo não vai se tornar, a criança não vai absorver de forma consciente, tá? Aquela situação. Outra coisa, gente, abrir o nosso coração. Precisamos abrir nosso coração, né? O filho da gente precisa abrir o coração dele. E aí sim a gente vai ter um diálogo harmonioso. Porque as pessoas vão estar sendo sinceras, vão estar sendo espontâneas. E isso é muito importante. Então, já é o nosso quarto passo. Então, o primeiro passo, aprender a escutar, depois respeitar, julgar menos e abrir o nosso coração, tá? E a quinta dica que eu deixo para vocês, para a gente ter um diálogo harmonioso, é ter frequência, é tornar esse diálogo frequente, esse diálogo que seja um diálogo diário, tá? De todos os momentos, de todas as situações. Fazer com que ele aconteça nas refeições, na brincadeira, como eu disse, no final do dia. E isso vai fazer com que esse diálogo se torne algo habitual. Como eu disse, como tomar um banho, por exemplo. Então, dar frequência, dar mais intensidade nesse diálogo é extremamente importante. E não esqueçam de unir amor e diálogo, porque o amor é essencial e o diálogo, gente, é fundamental. Então, a gente precisa introduzir, você, mãe, precisa introduzir na sua família muito amor e muito diálogo. Porque se você conseguir colocar amor ali e colocar o diálogo, você já vai ter sucesso nessa relação familiar. Você já vai conseguir uma harmonia familiar, que é o que todos nós desejamos. Você, mãe, você não deseja uma harmonia familiar? Você não deseja se sentir leve? Você não deseja estar feliz com a sua família? É exatamente isso. Então a gente precisa disso, tá? Olha, gente, eu espero de coração que esse foi um bate-papo muito gostoso. Esse bate-papo tenha sido assim muito enriquecedor para vocês.
Não sei se eu consegui responder a todas as perguntas, mas depois eu vou dar uma olhada aí para poder responder, tá? É, Se alguém tiver uma urgência em alguma, pode repetir aqui e me mandar. Eu queria muito agradecer, sou muito grata a vocês, sempre vou ser, porque eu tenho com quem conversar, né? Eu tenho com quem me expressar, eu tenho com quem dividir meus sentimentos, dividir minhas experiências, dividir coisas boas, coisas que fazem bem para mim e que eu quero que faça bem para você, mãe, como eu, né? Então eu espero que você, né, mãe, possa conseguir, né, colocar em prática essas dicas, que você possa trazer aí para sua família um ambiente mais harmonioso, mais leve. Eu falo que nós não devemos estar nessa vida para sobreviver, e sim para viver, né? Vamos viver mais, sobreviver menos, né? Vamos viver com mais amor, vamos viver com mais alegria, com mais intensidade, né? Eu sei que não é fácil, mas como diz aí a nossa amiga Mara Gleide, não custa nada, não custa tentar, não é verdade? O não a gente já tem, né, gente? Vamos correr atrás do sim. Vamos tentar. Qual o problema? A vida é assim, a gente vai tentando, se não der certo, a gente tenta de novo, a gente muda, não é verdade? Jaqueline, que bom que você adorou. Muito obrigada. Ah, que bom, Luciana. Adoro receber as palminhas, os corações. Nós que te agradecemos por dividir suas experiências. Eu fico muito grata. E eu agradeço por vocês estarem aqui, né? Por eu ter vocês aqui para poder escutar. E eu fico muito feliz. Eu faço questão, tá, gente? Por favor, manda mensagem para mim depois no privado falando se aplicou, como que foi, se deu certo. Eu gosto muito de ouvir vocês. E esse bate-papo, né, essa troca me torna mais próxima e mais próximo de vocês, vocês mais próximos de mim, né? Então, eu fico muito obrigada mesmo de coração. Geusilene, posso falar com você no WhatsApp outra hora? Pode sim, tá? Que bom. Gente, desejo todo sucesso para vocês, todo o sucesso do mundo. Eu sei que é uma caminhada difícil, ser mãe é um desafio, e aí eu tô sempre na live trazendo um desafio para vocês. O desafio de hoje é trazer esse diálogo frequente para a família de vocês, para a vida de vocês, porque eu sei que vocês vão notar uma diferença tanto na família quanto vocês como pessoa, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Ótima semana. Vejo vocês na quinta, 8h30 da noite. Nessa quinta nós teremos outra live nessa quinta-feira. Então, espero vocês 8h30 da noite. Compartilhe com seus amigos, com outras mamães, convidem para assistir. Essa troca é muito, poxa, muito enriquecedora e a cada dia eu cresço mais com essa troca. Vocês me ajudam a ajudar outras mães, a ajudar vocês. Então, um grande beijo, uma boa noite, um beijo e um aperto nos filhos lindos de vocês. Eu sempre falo isso porque criança é uma coisa muito boa, sabe? A gente precisa beijar, abraçar, dar colo. Façam isso, tá? Dê beijinho por mim, dê aperto por mim, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima quinta-feira, tá bom? Bom descanso e boa noite a todos, tá?